Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Vamos ler só até aqui. Irmãos, esse texto, ele é conhecido por todos, eu acredito, que estão aqui nesta noite. Conta a história de um homem, desse povoado de Marta e de Maria. E quando você percebeu na nossa leitura, que a Maria que ele fala aí, é aquela que o pastor Luiz pregou domingo passado, de Lucas 7, que derramou o vaso de alabastro aos pés de Jesus e secou com os cabelos. E que eu quero chamar a atenção de você nesta noite, que a honra ao Senhor restaura vidas. Essa mulher honrou o Senhor Jesus naquele momento. E quando alguns reclamaram, alguns falaram, Jesus disse que não, que ela estava fazendo algo, pensando e já conhecendo o futuro. Jesus falou o quê? Que o nome dela ia ser levado aonde esse evangelho for pregado, em razão daquela atitude dela. E vem o texto e nos fala que o irmão dela, a qual também o Senhor Jesus amava, um dia, o que aconteceu? Ele ficou doente. E interessante que o texto fala que quando Jesus soube da notícia, ele ainda permaneceu 2 dias pregando a palavra e caminhando. O tempo meu e o seu é diferente do tempo do Senhor Jesus. Talvez nós estamos buscando algo do Senhor, e Ele está falando para mim e para você nesta noite: isso que você está buscando, não é para tristeza, não é para decepção, não é para derrota, não. Isso é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E olha só, no versículo 14, então lhes disse claramente, quem disse? Foi Jesus: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Interessante que um dos discípulos, no verso seguinte, Tomé, chamado Dídimo, quando Jesus falou que eles iam, o que ele disse? Porque eles já tinham falado: Senhor, o Senhor foi ameaçado de morte, o Senhor foi ameaçado de ser apedrejado, o Senhor vai voltar lá, o Senhor vai morrer. E o nosso amigo aqui, Tomé, o que ele disse? Disse aos outros discípulos: vamos também para lá, para morrermos com ele. E o versículo 17 diz
que ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. O versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Aqui nós vimos uma frase de uma mulher, de uma irmã, que mesmo naquele estado, ela conhecia o Senhor Jesus. Era uma família que eles eram amigos do Senhor Jesus, e eles conheciam o Senhor Jesus, eles sabiam que Ele era o Messias prometido. Olha a fala dela dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E eu e você precisamos refletir nessa frase. Sabe por quê? Porque às vezes tem questões que eu estou enfrentando hoje, tem questões que você está enfrentando hoje. Foi o momento pelo qual o Senhor Jesus não estava presente na sua vida, o Senhor Jesus não estava presente na sua casa, o Senhor Jesus não estava presente na decisão que você foi tomar, o Senhor Jesus não estava presente na sua ação, na sua reação. Ela aqui nos dá um exemplo. Ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez a situação que nós enfrentamos hoje, se o Senhor estivesse conosco quando começou, quando nós fomos tomar a nossa decisão, hoje seria diferente. Disse-lhe Jesus no versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta: você crê nisso? Nós cremos nisso, que ainda que nós possamos morrer fisicamente, nós não morreremos eternamente, porque um dia nós vamos ressuscitar com o Senhor Jesus, vamos ter um encontro com Ele. Esse precisa ser o nosso pensamento, enquanto nós servimos a esse Senhor, ao Deus eterno e soberano. E Jesus continuou. Então, versículo 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. E disse Jesus: no versículo 27, ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Olha o versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela expressou ao Senhor Jesus o mesmo sentimento, a mesma frase que a irmã dela havia expressado. Isso aqui traz para mim e para você também um exemplo, o exemplo de uma família que confiava no Senhor, uma família que tinha o mesmo pensamento, o mesmo princípio, sabendo que o Senhor Jesus era o Messias. Porque às vezes nós podemos estar na nossa casa, eu com um pensamento e a minha esposa com outro. Talvez você dizendo na sua casa que Jesus é o Senhor e Salvador, o remidor de todas as coisas, e alguém falando o contrário. Eu não acredito, eu não acho.
Aqui nós temos um exemplo de uma família com o mesmo entendimento a respeito do Senhor Jesus. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E ele perguntou: onde o colocaram? Vem e vê, Senhor, responderam eles. E o versículo 35 diz o quê? Que Jesus chorou. Agora eu pergunto por você, por que Jesus chorou? Você acha que naquele momento ali Jesus estava comovido pela morte de Lázaro? Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia. Mas sabe por que ele chorou? Porque ele viu aquela multidão incrédula ao lado dele. Ele viu os judeus que estavam ali prestando uma homenagem àquele morto já sepultado há 4 dias, mas que não conhecia o verdadeiro Messias, que não reconhecia o verdadeiro Messias. Assim como ele chorou quando estava indo para Jerusalém, quando ele viu a cidade, ele disse: ó Jerusalém, você que mata, você que apedreja os meus profetas, o que será de ti? Ele chorou porque ele viu aquela multidão que ali estava, a multidão que não conhecia o Senhor, que não reconhecia ele como Messias. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. 2 coisas aqui nós precisamos meditar. Jesus poderia ter chegado lá, pegado naquela pedra, chamava alguns e falava assim: vamos tirar essa pedra aqui. Não, Jesus deu uma ordem: tirem a pedra. Eu quero perguntar para você também nesta noite: qual a pedra que está impedindo você de receber o milagre do Senhor Jesus? Porque tem coisa nas nossas vidas que nós temos que buscar o Senhor, temos que orar, temos que jejuar, temos que clamar, mas tem coisas que só vai acontecer quando eu abrir o meu coração. Quando eu tirar a pedra do meu coração, tirar a pedra da minha mente e começar a reconhecer o Senhor, porque senão não vai resolver. O Senhor Jesus, o que Ele diz? Ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Então não adianta. Tem questões, talvez eu oro para alguém da minha família, algum conhecido, eu já mudei minha oração. Eu falo: Senhor, visita. Espírito Santo, é o Senhor que move, é o Senhor que faz, porque eu posso, irmãos, passar minha vida orando. Se a pessoa não abrir o coração, ela não vai receber. Se o Espírito Santo não fizer a obra, não vai adiantar. Então eu quero levar você a refletir nessa noite: o que está impedindo de você receber o milagre do Senhor Jesus? Tem coisa nas nossas vidas, se a gente não fizer, se a gente não tiver atitude, o primeiro passo, não vai acontecer. Por isso Jesus falou: tire a pedra. E eles tiraram a pedra. E ela disse: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Oi, tudo bem? Não foi para a salinha hoje não? Vai para a salinha, pode ir, já foram os meninos. Já. Fala. Não? Como que ela chama? Como que é o nome dela?
Vamos orar para ela. Ela vai voltar a brincar com você. Tá? Amém. Glória a Deus. Então tem coisas que dependem de nós, de mim e de você. Senão não vai acontecer. E por que Jesus esperou os 4 dias para operar aquele milagre? Na cultura judaica, eles diziam que quando a pessoa morria, o espírito dela ficava ali vagando durante 3 dias para ver se achava uma brecha para voltar e a pessoa ressuscitar. Então, se Jesus tivesse ido no 3º dia, ele teria orado, Lázaro teria ressuscitado, mas os judeus iam falar que não, que foi uma coincidência. Ele orou, mas como o espírito estava vagando ali em volta, procurando uma brecha, achou, voltou e Lázaro reviveu. Por isso ele esperou os 4 dias. E talvez tem coisa na sua vida e na minha vida que o Senhor Jesus está esperando dar os 4 dias para nos entregar. Porque se Ele entrega no 3º, para mim e para você, nós vamos pensar: fui eu, foi meu esforço, foi minha dedicação, foi a minha preparação. Mas não, Ele espera o 4º dia. Por quê? Porque no 4º, já se foi, estamos cheirando mal já. Aí Jesus chega e fala: agora sim eu vou fazer. Tira essa pedra que está no seu coração aí. Tira essa pedra que está tampando o seu coração, impedindo de eu fazer a minha obra. Aí você já não tem mais solução. Já está sepultado, já está enterrado, já está amarrado. Aí o Senhor Jesus fala: agora eu vou fazer. Por quê? Porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Eu, você, todos nós estamos aqui nesta noite na dependência dele, e é por ele que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus não precisava fazer essa oração, bastava ele dar uma ordem a Lázaro, que ele sairia daquele túmulo ressuscitado. Mas Jesus queria que aquele povo judeu incrédulo ouvisse aquela oração, para que eles viessem entender que realmente ele era o Filho do Deus soberano, o enviado à terra para trazer libertação aos cativos. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Glória a Deus. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus. Outra observação aqui. Talvez nós estamos aqui sentados aqui na igreja nesta noite. Talvez alguém que nos assiste pelas redes sociais, talvez confessou o Senhor Jesus, tem feito a obra do Senhor Jesus, tem procurado andar nos caminhos do Senhor Jesus, mas tem algo que ainda está amarrado. Lázaro saiu, ouviu a voz do Senhor Jesus, ele saiu daquele túmulo, ele saiu daquele local, ele foi para fora igual Jesus falou. Mas qual foi a condições dele quando ele chegou ali? Ele estava com os pés amarrados, ele estava com as mãos amarradas, e ele tinha um pano em volta ao seu rosto. Ele estava vivo, estava respirando, porém ele não conseguiria andar, ele não conseguiria fazer nada. Por quê? Porque ele ainda continuava amarrado. E eu quero nesta noite, no nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar. Se tem alguém no nosso meio que ainda tem algo na sua vida que está amarrado, que não desenvolveu ainda, que não caminhou ainda, que não deu sequência ainda, que está parado, que está paralisado, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, essas amarras elas vão ser arrebentadas, elas vão cair por terra no nome do Senhor Jesus, porque Ele está aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia.
Lázaro saiu com as mãos e os pés envoltos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Ele não enxergava. E que o Senhor também nesta noite, que Ele venha operar um milagre no nosso meio, que Ele venha trazer a cada um de nós uma visão espiritual, que Ele venha, que toda a escama que tem nos impedido de contemplar o milagre, de contemplar a ação do Senhor, a presença do Senhor no nosso meio, que nesta noite essas escamas sejam arrancadas, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, que Ele faça nesta noite, nas nossas vidas, no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. E diz-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glória a Deus, que nesta noite nós possamos caminhar, a partir de hoje, a partir de agora, um novo tempo, crendo que o milagre do Senhor Jesus, e o ministério de louvor, crendo no milagre do Senhor Jesus, que haverá o agir do Senhor na sua vida, que a partir de hoje, um novo tempo, no nome do Senhor Jesus, assim como foi na vida de Lázaro, assim como foi na vida daquele homem, que seja também na sua vida, que seja nos seus negócios, que seja no seu ministério, que seja na sua empresa, aonde que você for, que haja o disruptível, que a mão soberana do Senhor esteja sobre você, tirando as escamas, tirando os laços, tirando tudo aquilo que tem amarrado, que no nome do Senhor Jesus, que caiam por terra. Vocês, aqueles que podem, fiquem de pé. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, querido e bondoso Deus, Senhor, aqui está a tua igreja nesta noite. Pai Santo, eu te peço, Senhor, nesta noite, Senhor, pela tua misericórdia, bondade e graça, que o Senhor venha, Pai, sobre a vida da tua igreja, sobre os teus filhos, Senhor, sobre as nossas vidas. Se tem algo, Senhor, que tem aprisionado, se tem algo que tem amarrado, se tem algo que tem cegado, ó Deus, no nome do Senhor, que nesta noite, Senhor, essas escamas, Senhor, essas amarras, elas sejam quebradas, e que elas caiam por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Pai Santo e amado, um novo tempo, Pai querido, um tempo diferente, Pai, um tempo de prosperidade, Senhor, um tempo de restauração, um tempo de fortalecimento, um tempo de crescimento, Pai, na vida dos teus filhos, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor mova, que o Senhor traga, Pai, a bênção e a graça do Senhor sobre cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, ó Deus, Deus de bondade, Deus de graça e misericórdia, Senhor, que nesta noite, assim como o Senhor chamou Lázaro, Lázaro saia para fora, que o Senhor venha mover, que o Senhor venha fazer, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga, Pai, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti, soberano Deus, mova com a Tua graça, bondade e misericórdia. Aleluia, aleluia.